Aristóteles foi um importante filósofo grego, que nasceu na Macedônia no ano de 384. Aos seus 17 anos, partiu para Atenas para estudar na Academia de Platão. Com sua grande capacidade de pensador, logo tornou-se o preferido de Platão. Ele escreveu uma série de obras nas quais aprofundava e muitas vezes modificava o pensamento de seu mestre, sendo sua teoria uma refutação. Após a morte de Platão, Aristóteles esperava que fosse o seu substituto na academia. Porém, por ser considerado estrangeiro, foi rejeitado. Decepcionado, deixou Atenas e foi para Aterneus. Ele foi para Aterneus convidado pelo tirano Hermes, e lá se tornou seu conselheiro de estado. Lá também casou-se com sua filha, Pítias. Porém, certo dia, persas invadem o país e crucifixam Hermes. Aristóteles volta então para a Macedônia. Na Macedônia, ele é chamado por Filipe II, rei da Macedônia, para se tornar tutor de Alexandre Magno, seu filho. Após Alexandre assumir o cargo de rei, Aristóteles volta para Atenas e funda o Liceu, focando seus estudos em ciências naturais, diferente da Academia de Platão, que focava em exatas. No Liceu, haviam vários manuscritos coletados ao longo do tempo, formando uma grande biblioteca. Também no Liceu, a área do Peripatos era o jardim, aonde Aristóteles caminhava com seus alunos, os peripatéticos. Após a morte e divisão do território de Alexandre, ocorre uma reação antimacedônica em Atenas. Acusado de impiedade, acusação similar à de Sócrates, Aristóteles foge para Calças, dizendo: "Eu não vou permitir que os atenienses pequem 2 vezes contra a filosofia." Lá, ele morre no mesmo ano. Aristóteles abrangeu em seu ensino todos os conhecimentos humanos: lógica e metafísica, cosmologia, biologia, arte, sociologia, psicologia e moral. Hoje são conhecidos 22 textos deixados por Aristóteles. A maioria são tratados extensos escritos pelo próprio filósofo, em muitos casos divididos em vários livros ou tomos. O Tratado Metafísico, a metafísica, são os escritos denominados por Aristóteles de escritos sobre filosofia primeira. É uma espécie de ciência geral, mestra de todas as ciências. Tratado de Lógica, categorias, pequeno tratado de lógica que apresenta a necessidade da distinção de categorias diferentes para que a expressão filosófica faça sentido. Da Interpretação, texto que possui pontos em comum com o Sofista de Platão. Fala sobre a verdade, sobre a relação das palavras escritas e as operações mentais ou raciocínio. Tratado de Física, constituída de 8 livros, a obra faz observações científicas sobre a física antiga, anotando algumas noções que os antigos já possuíam sobre, por exemplo, densidade e movimento. Na obra Poética, Aristóteles analisa manifestações artísticas e literárias de sua época e cita conceitos e referências importantes para o estudo da arte. Em vários escritos, o autor trata da fisiologia dos corpos animais, da listagem e hierarquização de diversos seres vivos, de hipóteses sobre a origem da vida, da instauração da teoria dos 4 elementos como constituição da matéria e das regras para a descrição do movimento dos animais. Na obra Retórica, Aristóteles aborda esse instrumento de questionamento e sustentação argumentativa, que pode defender ou atacar determinado ponto de vista. Em Ética a Nicômaco, Ética a Eudêmio e em A Grande Ética, expõe o que considera virtude e a relevância do ponderamento e equilíbrio de conduta. Por fim, citamos mais uma importante obra do autor, Política, em que há a investigação do que deve ser o governo e das maneiras do cidadão realizar política através da virtude. Aristóteles formulou inúmeras teorias, inclusive o conceito da metafísica, o qual preocupa-se com o estudo do ser, a ontologia. O ser, para Aristóteles, é dividido em matéria e forma. Ambos esses conceitos são inseparáveis para a constituição do ser. O ser, enquanto matéria, apresenta uma potência, ou seja, uma possibilidade de transformação. Já o ser, enquanto forma, apresenta um ato e uma essência, sendo essas características imutáveis.
Aristóteles utilizou o exemplo da madeira, em que, como ser, apresenta uma potência, podendo ser transformada em outro objeto, porém, enquanto madeira, não poderá mudar sua forma, pois não seria mais madeira. Outra perspectiva do pensamento aristotélico refere-se à origem das coisas, ao afirmar que nada vem do nada e tudo apresenta uma finalidade, refutando assim o mundo das ideias de Platão. Trata-se da teoria das 4 causas, arquia, sendo que para algo existir deve-se ter as 4 forças: força material, que compõe o objeto; força eficiente, que transforma o material; força formal, que atribui as características ao objeto; e a força final, que é o motivo pela qual o ser existe, atribuindo uma versão teleológica para a vida, de que tudo existe, tudo que existe tem um motivo para existir. Oi, Aristóteles defende que o homem é por natureza um animal social, político, então não pode realizar a sua perfeição sem a sociedade do Estado. Ele conceitua o animal racional que fala, pensa e que além disso tem essa necessidade natural de conviver em sociedade. Pode-se afirmar que a política aristotélica rejeita a tese de que o indivíduo é mais importante do que a família ou a sociedade. Aristóteles entende que a cidade tem precedência sobre cada um dos indivíduos, pois isoladamente o indivíduo não tem a autossuficiência. Ademais, o indivíduo só pode se desenvolver em sua capacidade racional plena em meio à vida em sociedade. Por isso, ele afirma que o todo deve necessariamente ter precedência sobre as partes e o Estado deve ser superior. O Estado surge pelo fato de ser o homem um animal naturalmente social e político. Então, ele propõe uma análise de como o Estado é constituído, uma clássica divisão dos governos em 2 categorias: os governos justos e injustos, sendo os justos compostos pela monarquia, aristocracia e república, e os injustos pela tirania, oligarquia e demagogia. Ele vincula a política com a virtude e o bem, sendo a virtude algo que deve ser atingida pela organização e ação coletiva da comunidade, não sendo possível pensar em ser feliz sem ser virtuoso. Aristóteles desenvolveu ainda um saber prático que é a ética. Ela pressupõe 3 elementos fundamentais: o uso correto da razão, a boa conduta e a felicidade. E a sua finalidade é descobrir o bem supremo que é a felicidade. Oi! Tratando dos conceitos de ordem, política e justiça em Aristóteles, podemos destacar 7 pontos. O primeiro, Platão voltou a sua atenção para a justiça surgindo na alma, enquanto Aristóteles dá atenção às formas e aos atributos da justiça praticada. Aristóteles discerne na justiça 2 particularidades, a justiça geral e a justiça particular. A última se diferencia ainda em distributiva e comutativa. Lembrando que lei para Aristóteles é a ordem jurídica como um todo, envolvendo as leis divinas e naturais. O objeto e efeito das leis é a produção e a preservação. O objetivo e o efeito das leis é a produção e a preservação da felicidade e da harmonia da comunidade política. No segundo ponto, tratamos da finalidade do homem e do Estado, que é a mesma, a contemplação do bem supremo. Todas as nossas ações e decisões devem tender a um único fim, tanto individual como comunitariamente. No terceiro ponto, a finalidade da ciência política é o bem humano, ou seja, o fim do homem. Assegurar o bem de um indivíduo é algo desejável, mas assegurá-lo para uma nação é uma realização mais nobre e mais divina, porque assegura-se o bem comum, mantendo a teia de intersubjetividade, garantindo a segurança jurídica, a paz e a felicidade para todos. No quarto ponto, não há separação entre a ordem da alma individual e a ordem pública. Por isso, o Estado não pode separar as concepções religiosas, morais e culturais do povo que o compõe. No quinto ponto, tratamos da felicidade que depende da virtude dos homens. A ordem da alma gera a ordem da sociedade, e a sociedade promove a educação das novas gerações, para que mantenham e conservem esta ordem. No sexto ponto, devemos tratar o tecnicismo dos governantes atuais, que é lamentável, pois o técnico busca apenas um ofício como poderia um técnico ocupar a posição de um político que se preocupa em lidar com os bens gerais? No sétimo ponto, devemos definir o direito e a justiça por Aristóteles. O direito é o justo na relação entre os homens. O justo é o próprio de cada um.
A justiça é a virtude pela qual cada um tem o próprio conforme a lei. A lei reconhece o próprio de cada um. A injustiça é quando tem o alheio e não é conforme a lei. A legislação deve definir o que é justo e devido a cada um. O que é ter cada um o seu direito? É ter a posse pacífica, sem turbações. É o justo e o que as pessoas lhe devem. Agora, amiguinhos, vamos dar tchau! Tchau, eu sou a Ana Clara. Tchau, eu sou o André. Tchau, eu sou Ana Glécia. Tchau, eu sou a Andrielma. Tchau, eu sou o André. Tchau, eu sou a Amanda. Eu sou a Ana.